A gente vai seguir agora falando dos assuntos relacionados à política, pessoal, porque essa é uma semana bastante movimentada aqui em Brasília. Nós vamos tratar muito desse assunto, porque arcabouço fiscal está na mira agora do governo, diante dessa suspensão. Lula, a previsão era que Lula passasse essa semana na China, isso não deve mais acontecer, porque essa viagem foi suspensa, né, está alterada, então, por conta da pneumonia, então, que foi identificada no presidente Lula, e agora ele segue com essa agenda aqui no Brasil. A previsão, então, é que Lula tenha uma reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, para tratar exatamente sobre o novo arcabouço fiscal. O assunto que deve avançar bastante ao longo dessa semana. Lula recebeu o diagnóstico da pneumonia na semana passada, né, cancelou essa ida à China, está cumprindo, então, essas agendas aqui no Palácio da Alvorada, e agora esse projeto desse novo arcabouço fiscal ele foi apresentado, então, ao presidente, pelo ministro da Fazenda no início do mês, mas aí Lula disse que esse assunto de arcabouço fiscal ficaria apenas para a viagem depois da China. Como essa viagem foi cancelada, agora eles devem tratar bastante sobre esse assunto. Isso deve estar no alvo, então, da semana, do principal assunto que deve ser definido agora pelo governo. Vamos avaliar de que forma que isso deve ser anunciado oficialmente, então, né? Quando eles vão liberar todo esse texto do novo arcabouço fiscal. Quem chega com a gente também nessa conversa é o Wilson Lima, que está aqui comigo. Wilson, muito boa noite, já começo te dando boas-vindas e já começo querendo saber a sua avaliação sobre esse novo arcabouço fiscal que agora está previsto para ser apresentado, então, pelo menos essa deve ser a expectativa ao longo dessa semana, né? Boa noite. Boa noite, Kenzo, boa noite, Greb, boa noite, Duda, boa noite para você que nos acompanha nessa noite de segunda-feira, né? Vamos lá, gente, mais uma semana para a gente, enfim, mais uma semana de luta, de muito trabalho. Sobre o arcabouço fiscal, Kenzo, é importante que a gente mencione aqui no programa o seguinte: o governo federal, num primeiro momento, ele não pretendia apresentar um novo arcabouço, esse documento, aproveitou aí a viagem do Lula para a China, mas o vírus, né, acabou dando aí uma reviravolta no planejamento do governo federal. Agora, né, um projeto que deveria ser apresentado ali na segunda quinzena de abril, quiçá no início de maio, vai ter que ser antecipado. É curioso, Kenzo, porque eu escutei muito na concorrência a seguinte expressão: o adiamento da viagem do Lula antecipou a apresentação do marco fiscal. Não é bem isso não, gente. Na verdade, o adiamento da viagem do Lula, ele apressou esse processo, né? Então não dá para falar que o governo está antecipando, porque a ideia era que esse marco fiscal ele fosse apresentado já na semana passada. O que o governo estava tentando fazer é aproveitar essa viagem para a China para ajustar alguns detalhes e dirimir algumas resistências dentro do próprio governo federal, né? É bom lembrar que existe ali um problema grave, né? Existe uma dissidência difícil de ser transponida pelo governo federal, de que entre o PT social e o PT que se julga aí que pretende apresentar um plano um pouco mais heterodoxo. Então, esse é o problema. Como é que você vai conseguir apresentar algo que o mercado ache positivo, mas ao mesmo tempo seja algo que contemple a base do PT. Esse é o grande problema do arcabouço fiscal. E essa viagem da China, ela serviria para que o PT conseguisse achar esse meio termo. Agora, o PT vai ser forçado a apresentar um meio termo sem viagem para a China. Carlos Graeb, quero te ouvir. Então, o PT acabou adiando, e agora arrisca ter de divulgar o plano fiscal na semana em que o Jair Bolsonaro volta dos Estados Unidos. Então vai ter uma competição séria aí, né, da atenção das pessoas com o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não sei se é uma boa estratégia eles fazerem essa divulgação exatamente agora. Depois de tantos adiamentos,
talvez fosse mais sábio adiar mais uma vez, porque as chances de ter uma mobilização e para criticar o plano petista e de essa mobilização ganhar muito mais repercussão e circular muito mais do que talvez circulasse em outras circunstâncias são grandes, né? Vai ser uma semana que, de certa forma, vai ser impactada pela volta do Jair Bolsonaro. Então, é um assunto importante demais para ficar refém dessa política boba, né? Ele precisa ser discutido com seriedade. Eu não sei se as circunstâncias são as melhores para uma discussão séria. Enfim, problema do PT, atrasou tanto. Esse plano certamente já estava mais ou menos, já devia estar 80% esboçado antes do final do ano passado. Essa demora enorme para apresentar uma coisa que é fundamental para a economia brasileira é difícil de entender. Mas, dada a dinâmica que eles escolheram, eu acho que vai ser pior ainda para as intenções deles próprios se divulgarem nessa semana. Não vai ser o ambiente ideal para discutir esse tema, que é difícil, vai ser difícil para as pessoas normais entenderem qual é a pegada desse plano, que não vai ser simplesmente um teto fiscal, vai ter uma mistura de critérios aí. Então, eu acho que, mais uma vez, o PT vai ser atropelado pelo timing aí. Tem sido, né? Em algumas coisas nesse governo. Na sua avaliação, Duda, como você visualiza, então, esse possível anúncio que deve acontecer ao longo dessa semana sobre essa novela do arcabouço fiscal, que a gente sabe que vem sendo protelada semana a semana, cada vez mais, como o Rodrigo Oliveira sempre fala aqui, mais 72 horas, e agora, talvez essa semana seja feito esse anúncio. Na sua avaliação, qual a leitura que você faz do timing, então, do governo nesse anúncio ao longo dessa semana? Eu já perdi a esperança, Kenzo. Eu acho que de ontem a gente acha que vai sair nada e que não sai nada mesmo. O governo tinha obrigação de, na primeira semana de mandato, já dizer qual era o plano deles. O PT ficou ano passado criticando, conseguiram derrubar o teto de gastos. Tudo bem, se tira uma coisa que não presta, você deve ter outra para pôr no lugar. E o governo até então, desde então, só fica falando, olha, a gente tem uma ideia aqui que tem a ver com o cálculo da dívida pública, tem a ver com medida contracíclica contra o PIB, mas, o governo tem que pegar e já logo, devia ter feito isso logo, dizer qual que é o plano deles, para que isso fosse discutido na sociedade, nas universidades, entre os vários governos. Mas a impressão que tem é que eles querem realmente ficar segurando a coisa, escondendo, achando que em algum momento a gente vai aceitar qualquer coisa. Obviamente isso não vai acontecer.